TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais e nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Já estão na sua tela TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e também tem nosso WhatsApp DDD 24 993231675. Manda para cá, viu alguma coisa interessante, tem alguma reclamação para fazer, manda o seu vídeo, manda a sua sugestão para o nosso WhatsApp ou nosso e-mail. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu parcialmente nublado. Eu fiz algumas imagens hoje bem cedinho. De um lado estava azul, azul, azul. E aí do outro lado algumas nuvens bem carregadas. São essas imagens. Isso é típico de Petrópolis, né? Estação aí em todos os bairros, estações diferentes em todos os bairros e durante todo o dia. Como vocês viram lá no iniciozinho, azul, 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 e logo depois as imagens ali, as nuvens bem carregadas. E hoje a gente começa o nosso jornal diferente, porque hoje é dia 1º de maio, feriado em homenagem ao trabalhador. E nesse exato momento, às 7h30 da manhã, aqui em Petrópolis, tem a largada de mais uma edição da tradicional Corrida do Trabalhador, que este ano traz, entre as novidades, um novo percurso. E a gente mostra agora uma entrevista com o secretário de Esportes de Petrópolis, o Leandro Cronenberg, para falar desse momento especial para todos os atletas da cidade. A Corrida do Trabalhador acontece desde 2013 em Petrópolis, com participação de mulheres e homens de forma individual no Dia do Trabalhador e reúne vários corredores da cidade. Este ano, o evento vai contar com um percurso novo, com a largada marcada para as 7h30 da manhã na Rua Alfredo Pachá, seguindo em direção à Avenida Roberto Silveira e Praça da Liberdade, onde os participantes seguirão pela Avenida Queller. A movimentação continua pela Rua da Imperatriz, acessando em seguida a Rua do Imperador, passando pela Rua Marechal Floriano Peixoto, subindo a Rua Alberto Torres, atravessando a Avenida Ipiranga, retornando à Avenida Queller e encerra na Rua Alfredo Pachá. Serão 5 km e 300 metros. Na edição de 2025, o evento vai contar com 1.200 atletas e uma camisa do Maio Amarelo, mês da conscientização da redução de acidentes de trânsito. De acordo com o secretário de Esporte, Leandro Berg, a retirada dos kits ocorreu mediante a entrega de uma lata de leite. Todo o material será doado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele também destacou a importância de ter eventos esportivos na cidade. Você, proporcionar lazer e a possibilidade de através da atividade física, né, que a corrida ela faz isso, você promover a saúde é importantíssimo, né? E de uma forma praticamente gratuita. Além do ranking de corridas, os 5 primeiros colocados nas categorias feminino e masculino geral recebem um troféu de premiação. Os 3 primeiros colocados de cada categoria nas diferentes faixas etárias também recebem a premiação. Tem um troféu para o campeão, né, para os campeões das faixas etárias, o segundo colocado, o terceiro, e medalha para todos os participantes. Tá aí a Corrida do Trabalhador em Petrópolis nesse 1º de maio. E você vai ver também no jornal desta quinta-feira especial do Dia do Trabalhador. Polícia Rodoviária Federal reforça policiamento nas estradas durante o feriado. Polícia Federal realiza Operação Fantasos e cumpre mandados de busca e apreensão em Petrópolis. E mais, concessionária ligada à Concer vence leilão para administrar a BR-040 495. Agora no Correio Serrano na TV.
Vamos agora para o nosso Petropolitano, lembrando que as edições impressas do nosso jornal, do Correio Petropolitano, Correio da Manhã, todas essas edições valem por ontem e hoje também. Lá na nossa página 12, no Petropolitano, a principal notícia traz ali, fala sobre o leilão da BR-040, que foi realizado nesta quarta-feira, ou seja, ontem, dia 30. E esse projeto, o novo projeto, a concessionária que ganhou, vai prever ali o investimento de 8,8 bilhões de reais. Pois é, a reportagem principal aqui era justamente falando desse leilão que seria realizado. Mas nós temos a reportagem sobre o resultado do leilão, porque o consórcio Nova Estrada Real venceu o leilão da BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. E esse leilão foi realizado ontem na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Conforme edital, o leilão tinha o critério de maior desconto na tarifa do pedágio para eleger a empresa vencedora. O consórcio Nova Estrada Real apresentou uma proposta de 14% de desconto na tarifa do pedágio e saiu como vencedora. A associação é administradora de uma das empresas sócias do grupo, que inclui a Companhia de Concessão Rodoviária, a Concer. Outras duas concessionárias também apresentaram propostas, a ERR Participações, com 3,08% de desconto, e Sacir Concessões e Participações, com 1%. A concessão terá 30 anos de duração. Promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pelo Ministério dos Transportes, o trecho concedido abrange mais de 218 quilômetros e prevê mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos em infraestrutura rodoviária. A expectativa é que sejam feitos mais de 8 bilhões em investimentos durante os 30 anos de concessão para a implementação das melhorias que incluem duplicações de rodovias, faixas adicionais e construção de vias marginais. Trata-se de um trecho importante cuja concessão beneficiará todos os municípios que fazem parte do trajeto, com a estimativa de gerar mais de 130 mil empregos diretos e indiretos. A Concer, concessionária do trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, da BR-040, desde 1996 do Grupo Triunfo, não participou do leilão diretamente. A empresa foi duramente criticada sobre o não cumprimento das obrigações relacionadas à recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação e implantação de melhorias. Além disso, outro ponto criticado é a construção da nova subida da serra, cuja execução era de responsabilidade da Concer e deveria ter sido concluída em 2014, conforme o contrato de concessão. O projeto também resgata o valor histórico da rodovia, especialmente no trecho entre Juiz de Fora e Petrópolis, que foi a primeira rodovia pavimentada do país e serviu como caminho para Dom Pedro II rumo à cidade imperial. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, a BR-040 desempenha um papel essencial na infraestrutura rodoviária brasileira, ligando a região sudeste ao centro-oeste do país. A concessão foi aprovada dentro do Programa de Parcerias de Investimentos e também faz parte do Programa Nacional de Desestatização. Os estudos técnicos, econômicos e ambientais foram feitos pela Infra-SA e validados pelo Ministério dos Transportes. O projeto foi apresentado à sociedade durante a audiência pública. O Tribunal de Contas da União analisou os estudos e autorizou o prosseguimento do projeto em novembro de 2025. Após essa etapa, a ANTT publicou o edital número 1/2025 no dia 17 de janeiro de 2025. E a pergunta que fica para a população é: será que vai continuar a mesma coisa? Já que uma das empresas que faz parte ali do consórcio da Concer é a mesma que também faz parte desse consórcio Nova Estrada Real. Será que vai continuar a mesma coisa? Fica aí o questionamento para a população, né? E a Polícia Federal realizou a Operação Fantasos com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Isso aconteceu na manhã de ontem. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Petrópolis, na região serrana, e também em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a Operação Fantasos com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Na ação desta quarta-feira, cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandatos de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores de até 1 bilhão e 600 milhões de reais. O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi de pirâmides financeiras por meio de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares entre dezembro de 2016 e maio de 2018 e causou prejuízo a milhares de investidores ao redor do mundo. Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, embarcações, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores, celulares e documentos diversos. A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. As investigações contaram também com o apoio de renomadas agências dos Estados Unidos. Tá aí. E olha só, agora de manhã cedinho, quando nós estávamos aqui na TV por volta ali de 7h20 da manhã, antes da gente entrar aqui ao vivo no ar, nós flagramos um balão. Pasmem, gente, a gente começou a escutar uns estouros assim e a gente pensou, o que é isso? Pois é, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, um balão. E olha só, logo ali embaixo do balão, uma floresta intacta. Se esse balão cai, é claro que iria pegar fogo na mata, né? A gente fala aqui, a gente fala do programa Linha Verde, do Disque Balão, que agora, né, o programa Linha Verde lançou mais uma edição da campanha Disque Balão. Importante frisar isso, é a 27ª edição da campanha Disque Balão, é o Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, específico para recebimento de denúncias sobre crimes ambientais. Pois é, o Linha Verde lançou mais uma edição dessa campanha Disque Balão. O movimento é lançado todo ano nesse mês de abril, né? Hoje é dia 1º de maio, mas ontem já foi abril, né? E se estende aí até o dia 15 de setembro. E não adianta, gente. Então, se você sabe de alguma coisa, você pode denunciar. O Linha Verde é muito seguro e eles atuam, né? Por exemplo, desde o início desse ano, já foram registradas 39 denúncias envolvendo balões. E ainda foram cadastradas denúncias de balões vindas de outras cidades, de outros estados. Então é importante denunciar, porque, gente, soltar balão é crime. Para algumas pessoas pode até ser divertido, pode até ser bonito, mas para o meio ambiente, para as matas, para a floresta, não é nada bacana. Vamos agora à nossa página 13 do nosso Correio da Manhã, a página Serrano. Lá fala sobre o Festival de Teresa, que celebra raízes e a cultura teresopolitana. Evento ressalta tradição italiana e fortalece cultivo de memórias. Olha que bacana, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Cultivar as raízes ancestrais, que é a ligação do presente com o passado, que ajuda a moldar tradições, cultura e estilos de um grupo dentro da sociedade atual, é importante para manter a lembrança viva e guardar os feitos de todos que vieram antes. Neste contexto, o Festival de Teresa em Teresópolis, que celebra sua 4ª edição neste mês de maio, homenageia a matriarca da cidade e suas origens italianas, que fazem parte da história do município. E aqui na reportagem fala do legado de Teresa, né? Teresópolis, também conhecido como Cidade de Teresa, carrega a figura da imperatriz Teresa Cristina, esposa do imperador Dom Pedro II. E Teresa nasceu em Nápoles, no sul da Itália, e se casou com o imperador aos 21 anos, desembarcando no Brasil no dia 3 de setembro de 1843. Então tá aí, essa é a história. Gente, e tem muito mais no nosso jornal. Você pode conferir tudo indo às bancas que
lembrando, a edição é para hoje também, tem muitas notícias, você pode conferir tudo no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que apesar dos avanços legais, Brasil ainda registra exploração do trabalho doméstico. Pois é, o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador. A operação teve início nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 4 de maio.
A Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal teve início na madrugada desta quarta-feira e vai se estender até o próximo domingo, 5 de maio. O objetivo é reforçar o policiamento nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador, para garantir a segurança nas principais vias em todo o Brasil. E para quem vai viajar, tomar todas as precauções é essencial para ter certeza de que a viagem será segura. Cinto de segurança, revisão no carro, tudo isso. Entendeu? Cadeirinha para as crianças. Não bebo, reviso o carro está revisado, não fumo, ando devagar, porque não adianta andar com pressa, que eu viajo com família. A operação vai direcionar esforços de fiscalização para trechos mais propensos a ocorrências de trânsito, com foco no excesso de velocidade e direção sob a influência de álcool. A Polícia Rodoviária Federal também vai intensificar ações de conscientização para motoristas e passageiros, com ênfase na segurança das vias. De acordo com dados do Boletim de Acidentes de Trânsito, o BAT, da Polícia Rodoviária Federal, em 2024, do dia 1º a 4 de maio, foram registradas 753 ocorrências de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Se compararmos com o ano anterior, em 2023 foram 678 registros, no mesmo período. Quando eu vou tomar estrada, cinto de segurança, farol, manutenção do carro regularmente em dia, checagem de óleo, verificação do nível de água, pneu se está calibrado, pneu em bom estado. É isso aí. E no último dia 27 foi comemorado o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, mas apesar de ser uma data para celebração de algumas conquistas, a categoria ainda tem uma série de reivindicações. E apesar dos avanços legais, a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente faz um alerta sobre o registro de aumento de exploração desses profissionais aqui no país. A evolução da legislação, em contraste com a realidade de exploração das trabalhadoras domésticas no Brasil, é um dos principais desafios de gestores públicos e também de quem atua para impedir a violação de direitos dessa categoria profissional. Historicamente marginalizada nas relações trabalhistas, a categoria teve conquistas fundamentais, como a promulgação, há 12 anos, da proposta de emenda à Constituição das Domésticas, assim como os de 10 anos da Lei Complementar, que regulamentou os direitos da categoria. Os direitos eles se igualam quase que ao do empregado seletista, guardando pouquíssimas distinções. Mas ele tem o direito à assinatura da CTPS, ele tem direito a férias, 13º, aviso prévio. Então, a lei complementar 150 de 2015, ela trouxe os mesmos direitos para o empregado doméstico. Para Leandro Rodrigues, advogado especializado em direito trabalhista, apesar das leis que são feitas de maneira exclusiva para as domésticas, a classe ainda enfrenta diversos problemas no momento da regulamentação. Um deles é conseguir comprovar o tempo de trabalho, já que em boa parte das situações faltam testemunhas. O empregado doméstico pode ser um motorista, pode ser um caseiro. Então, o empregado doméstico ainda sofre muito essa questão dos seus direitos trabalhistas por conta da dificuldade em fazer prova. Essa que é a grande questão. Quando ele vai até o judiciário, quando ele busca o judiciário, quem alega tem que provar. E a prova do empregado doméstico ela é muito difícil, ela é muito complicada, porque muitas das vezes é ele trabalhando com o empregador. Não tem mais ninguém que possa testemunhar, como uma empresa, por exemplo, que a pessoa trabalha e tem vários outros empregados que podem servir como testemunha para ele numa lide trabalhista. Segundo a PEC das domésticas, que completou 12 anos em 2025, o profissional que atua mais de 2 vezes na semana na mesma residência já não é mais considerado diarista e, por isso, precisa ser enquadrado no sistema seletista, ou seja, é necessário que ele tenha a carteira de trabalho assinada pelo empregador. Esses profissionais são os assegurados pela legislação. A lei estipulou a separação, buscando proporcionar uma segurança à categoria. A própria Lei Complementar 150 de 2015, ela prevê no artigo 1º que o empregado doméstico é aquele que trabalha de forma contínua, com subordinação, mas a grande diferença que faz essa lei é que ela fala que é aquele empregado que trabalha mais de 2 dias.
Isso está definido no próprio artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Então, ao contrário de um empregado seletista, o empregado doméstico, ele, na própria lei, que é uma lei especial, que é a lei dele, faz esse requisito. Ele tem esse requisito no final do artigo, que fala que é aquele que trabalha mais de dois dias na semana. Esse percalço gerou uma separação de opinião entre os prestadores de serviço. Uma auditoria realizada pela Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente mostrou que existem pessoas ganhando menos de um salário mínimo, mesmo estando enquadrados no esquema seletista. Em 2022, por exemplo, o rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas foi de R$ 1.018, abaixo do salário mínimo, que na época era R$ 1.212. As trabalhadoras brancas recebem mensalmente cerca de R$ 1.145, enquanto as negras R$ 995. Esse foi um dos casos analisados por Maria Estela Carvalho, que há muitos anos atua na área de trabalhos domésticos. Estela já atuou com a carteira assinada pelo empregador, mas a remuneração do fim do mês não era suficiente. Diante disso, ela optou pelo esquema de diarista. Infelizmente, eu não tinha um salário adequado para criar um filho, para manter uma casa. E por esses e outros motivos que eu decidi ser diarista. Fui trabalhar como diarista e trabalhando como autônomo eu prefiro, até porque o salário é bem melhor. Claro que o trabalho é muito árduo, porque não é fácil. Além de trabalhar durante a semana aqui, eu tenho que no final de semana, para eu ter um bom salário, eu tenho que descer para o Rio para trabalhar também. Mas vale muito mais a pena. Estela ainda destacou durante uma conversa com a TV Correio da Manhã que, apesar do trabalho árduo, não se vê voltando ao esquema seletista. Eu fico imaginando como é que uma pessoa que ganha R$ 1.518, como é que ela sobrevive durante esses 30 dias do mês. Então, para mim, não há o que comemorar no dia 1º de maio agora. Infelizmente, nessa quinta-feira. É triste. É lamentável saber que, infelizmente, os nossos governantes poderiam fazer mais, principalmente na parte da educação, dar um trabalho digno para essas pessoas e um ótimo salário, porque as pessoas merecem, principalmente uma doméstica. Algo que tem sido observado pelos auditores é a falta de controle das jornadas, o que inclui os casos, por exemplo, de pessoas que dormem na casa do patrão sem que haja um fim de expediente. A auditoria explica que há 5.800.000 trabalhadores domésticos no país e que mulheres são 90%. E nos últimos 3 meses do ano passado, a taxa de desemprego dos jovens entre 14 e 24 anos de idade caiu pela metade, na comparação com o mesmo período de 2019. A pesquisa mostra também queda no número dos que não trabalham e nem estudam. Um levantamento inédito do Ministério do Trabalho e Emprego foi divulgado na terça-feira, em São Paulo, durante o evento Empregabilidade Jovem Brasil, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego entre jovens passou de 25,2% no quarto trimestre de 2019, quando teve início a série histórica, para 14,3% no ano passado. Isso significa que o número de jovens sem emprego passou de 4.800.000 pessoas em 2019 para 2.400.000 no ano passado. Também houve queda no número de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam e nem trabalham, que agora somam 5.300.000 brasileiros, menor patamar da série histórica. O quantitativo de estagiários continua crescendo e passou de 642.000 em 2023 para 990.000 no primeiro bimestre deste ano. E cerca de 280.000 contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco acertaram as contas com o Leão, ontem, na última quarta-feira, dia 30. A Receita Federal pagou o lote da malha fina de abril e esse pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 279.500 contribuintes receberão 339,63 milhões. Desse total, 180,7 milhões de reais irão para contribuintes com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, 204.798 contribuintes, informou a chave Pix do tipo cadastro de pessoas físicas do CPF na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há 25.283 contribuintes entre 60 e 79 anos de idade. Em terceiro, vem 9.502 contribuintes, cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes são prioritários: 4.284 idosos acima dos 80 anos de idade e 3.820 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída com 31.813 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. Aberta desde o dia 23, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate até 1 ano no Banco do Brasil. Os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E a Caixa Econômica Federal concluiu nesta quarta-feira o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família. Receberam os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 0. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício subiu para R$ 668,73. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançou mais de 20 milhões de famílias com gastos de mais de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Os beneficiários de 659 cidades receberam pagamento no último dia 15, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores do Rio Grande do Sul afetados por enchentes de abril a junho e de mais 6 estados afetados por chuvas ou por estiagens. Além de todos os 497 municípios gaúchos, o pagamento unificado ocorreu em 169 cidades do Piauí, 12 de São Paulo, 10 do Paraná, 6 de Roraima, 3 do Amazonas e 2 do Rio de Janeiro. A lista dos municípios com pagamentos unificados pode ser conferida na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social na internet. E com o atraso na aprovação do orçamento deste ano e o adiamento no pagamento de precatórios, as contas públicas surpreenderam. Em março, as contas do governo central registraram superávit primário de R$ 1 bilhão. No mesmo mês do ano passado, as contas tinham registrado déficit, também de R$ 1 bilhão. Esse é o melhor superávit para meses de março desde 2021, quando o governo central registrou um resultado positivo de 2 bilhões e 38 milhões de reais. O desempenho veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Fazenda, os analistas de mercado esperavam um resultado negativo de 3 bilhões e meio de reais no mês passado. Com o resultado positivo de março, as contas públicas continuam no positivo no acumulado do ano. Nos 3 primeiros
primeiros meses de 2025, o governo central registra superávit primário de mais de 54 bilhões e meio de reais, o melhor resultado da série histórica com início em 1997. No mesmo período do ano passado, havia superávit de 20 bilhões e 170 milhões de reais. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano e o novo arcabouço fiscal estabelecem meta de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto para cima ou para baixo para o governo central. No limite inferior da meta, isso equivale a um déficit de quase 31 bilhões de reais. O orçamento de 2025 prevê um déficit primário de mais de 29 bilhões de reais. Ao considerar apenas os gastos dentro do arcabouço, há previsão de superávit primário de 14 bilhões e meio de reais. O marco fiscal exclui mais de 44 bilhões de reais de precatórios, que são as dívidas com sentença judicial definitiva a serem pagas pelo governo. E ao menos 8 meses antes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União fazerem a operação conjunta para aprofundar as investigações do esquema de descontos não autorizados em benefícios pagos pelo INSS, a Auditoria Geral da Autarquia já tinha identificado inconsistências e irregularidades em parte dos acordos assinados com organizações da sociedade civil. Olha só. O Acordo de Cooperação Técnica, o ACT, é um instrumento legal que o INSS autoriza o desconto das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários e o repasse integral dos valores a associações, confederações ou entidades representativas de aposentados e pensionistas que concordem com a cobrança. A auditoria foi feita a pedido do então presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, no início de maio de 2024, ou seja, quase um ano antes da Polícia Federal e da Corregedoria fazerem a operação que levou o governo federal a suspender todos os ACTs e, consequentemente, descontos automáticos, mesmo que autorizados pelos aposentados e pensionistas. A Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão é uma das áreas do INSS alvo da operação sem desconto. Diante das suspeitas, Stefanuto e o então responsável pela diretoria, Vanderlei Barbosa dos Santos, que estava no cargo desde julho do ano passado, além de outros 3 dirigentes da autarquia, foram afastados de suas funções. Stefanuto foi exonerado do cargo. E o setor farmacêutico brasileiro segue em expansão após movimentar cerca de 220 bilhões de reais em 2024, segundo dados do mercado. O crescimento em relação ao ano anterior representa uma alta de 12,7% e reforça a importância estratégica da área, uma das mais reguladas da economia nacional. O impacto do reajuste pode ser sentido de forma gradual, à medida que os estoques antigos das farmácias são repostos com novos lotes. Em locais com menor concorrência entre drogarias, esse efeito tende a ser mais rápido. Para os consumidores, especialmente os que utilizam medicamentos de uso contínuo, o aumento pode representar um custo adicional relevante ao longo do ano. Rapaz, o remédio tem aumentado assim de uma tal maneira que a gente não está entendendo nada, né? Essa última semana passei na farmácia e fiquei até assustado. Conforme a gente vê, cada dia que passa, o preço dos medicamentos está aumentando. Tem aumentado, e aumentado bruscamente, né? Às vezes a gente vem e compra um remédio, quando volta 15 dias depois já é outro preço. Diversos fatores pesam na formação dos preços. A indústria farmacêutica nacional depende de aproximadamente 90% de matéria-prima vindas de outros países, como a Índia e a China. Por isso, a variação cambial e os custos de logística influenciam diretamente nos preços de produção e distribuição. Carlos Luiz tem a esposa diabética e muitas vezes o remédio não cabe no bolso. Minha esposa tem diabetes, toma insulina. A insulina até consigo arrumar no centro de saúde, mas o restante nunca tem. Tá difícil. Por conta disso, ele conta que muitas vezes tem que economizar para comprar os medicamentos. Tem que economizar às vezes na comida, não pode comer uma carne direito. A pessoa tem que se prevaler, né? Não viajar, não passear, para poder tentar arrumar um remédio. Diante do cenário de reajuste, Pablo Tavares, professor do curso de farmácia da Faculdade Estácio de Sá, recomenda algumas medidas para reduzir os impactos no orçamento familiar. Mesmo com o avanço do setor e o aumento dos preços, é possível economizar sim, através
de pesquisa em diferentes farmácias, negociar descontos quando você quiser comprar à vista, comprar em maior quantidade, no caso das prescrições contínuas. Para ele, outra medida que pode ser adotada é a utilização de remédios genéricos e utilizar programas de fidelidade. Opção por genéricos que são baratos e tão eficazes quanto os de referência. Aproveitar programas de fidelidade, programas onde você se vincula ao laboratório, faz um cadastro e tem acesso a descontos. Outra alternativa importante é o programa Farmácia Popular do Governo Federal, que oferece medicamentos gratuitos ou com desconto para doenças como hipertensão, diabetes e asma. E a Polícia Rodoviária Federal desempenhou uma importante função na segurança e logística na reunião de chanceleres dos países do BRICS e de outras 10 nações convidadas, que ocorreu nos dias 28 e 29 de abril no Palácio Itamaraty, no centro do Rio. A PRF liderou a coordenação de 21 equipes de escoltas mobilizadas para o evento, em uma operação conjunta que reuniu também outras forças de segurança e as Forças Armadas. A base das operações foi o Centro de Operações Rio, onde a articulação entre as instituições garantiu a fluidez e segurança dos mais de 100 deslocamentos previstos. Das 21 equipes envolvidas, 12 foram da PRF. As demais foram compostas por representantes do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A PRF foi responsável por aproximadamente 60% de todas as escoltas. No dia 28, os chanceleres dos países membros do BRICS e convidados participaram de uma reunião no Palácio Itamaraty. No fim da tarde, todos os diplomatas foram recepcionados pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio. A PRF atuou nas escoltas para ambos os compromissos, garantindo a segurança e pontualidade dos deslocamentos. Já no dia 29, os trabalhos foram retomados no Palácio Itamaraty, com a continuidade das discussões diplomáticas. A reunião de chanceleres no Rio de Janeiro é uma etapa preparatória para a cúpula do BRICS, previsto para ocorrer em julho também na cidade. E você vai ver depois do intervalo que Dia do Trabalhador terá tarifa zero nos ônibus municipais em Teresópolis. E você vai ver também reforço na segurança durante a Expo Petrópolis. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas. Tratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olhem só essa história. Uma cobra foi capturada na terça-feira no terminal de Correias em Petrópolis. Equipes da Condep estavam fazendo a capina do local quando encontraram o animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a captura. Vamos colocar as imagens para ver esse momento? Olha só. Mas o que chama a atenção mesmo nas imagens é que o mato é tão alto que se tornou um ambiente perfeito para esse bichinho. Não sei dizer se a cobra era venenosa ou não, a cobra que foi capturada. Mas mesmo o mato sendo do lado de fora do terminal, como vocês podem ver aí nas imagens, é bem junto ali à grade de segurança. E é claro, põe em risco centenas de pessoas que passam pelo local diariamente, e não só essas pessoas, mas também quem faz a capina. Fica aí o alerta para que a prefeitura não deixe esse matagal ficar dessa forma. Pelo amor de Deus, tem que fazer a capina constante. É inadmissível o mato alto desse jeito, colocando em risco a população e os próprios funcionários que fazem ali a capina do local. Vamos colocar mais uma vez o momento em que a cobra é capturada? Estava sendo feita a capina ali no local e tiveram que chamar o Corpo de Bombeiros para capturar essa cobra. Com certeza ficaram ali com medo de ser uma cobra venenosa, mas o mato realmente, olha, a hora que ela é capturada, colocada ali dentro do barril e fecharam, né, fecharam o barril, mas fato é que esse mato, gente, pelo amor de Deus, né? E agora a gente troca de assunto porque a comemoração pelo Dia do Trabalhador em Teresópolis tem tarifa zero nos ônibus municipais. A medida, que já acontece aos domingos, com o programa Domingão Tarifa Zero, implantado desde o início do ano pela Prefeitura de Teresópolis, está previsto também para os feriados de 10 de maio, perdão, ali está 10 de maio, mas na verdade, eu acho que inverteram, é 1º de maio. 1º de maio, Dia do Trabalho, 6 de julho, que é aniversário de Teresópolis, e também no dia 25 de dezembro, no Natal. Essa será a primeira vez que a população vai contar com gratuidade total no transporte público em um feriado. E para atender quem for aproveitar o dia curtindo momentos de lazer pela cidade ou mesmo cumprindo compromissos profissionais, as empresas Dedo de Deus e 10 de março vão contar com mais de 620 horários de ônibus, com previsão de reforço nas viagens conforme a demanda de passageiros. Desde o dia 1º de operação, que foi no dia 5 de janeiro, com essa tarifa aí, quase 400 mil embarques já foram realizados sem a cobrança da passagem no Domingão Tarifa Zero. Fica aí, então, o exemplo para outras cidades, como Petrópolis, né? Por exemplo, aqui em Petrópolis, quando tem feriado, quando é sábado e domingo, a oferta cai drasticamente. É claro, o número de passageiros também cai, mas poucas pessoas elas vêm pelo centro
para o centro da cidade, mas fica aí o exemplo para que essa tarifa zero em feriados, principalmente aí do Dia do Trabalhador, seja estendida para outras cidades. Aqui em Petrópolis seria uma boa. E também começa hoje a Expo Petrópolis no Parque Municipal em Itaipava. E durante a realização da festa, a Polícia Militar do Estado do Rio está intensificando o policiamento na região, garantindo mais segurança para moradores, visitantes e comerciantes. A ação conta com a integração entre a Polícia Militar e os demais órgãos do município, como Guarda Civil, Defesa Civil, CPTrans, Secretaria de Segurança, unindo esforços para oferecer um ambiente seguro e organizado durante todo o evento que começa hoje, lembrando, com o aumento do efetivo, patrulhamento reforçado e atuação coordenada, o objetivo é proporcionar tranquilidade e bem-estar para todos que participam da festa. Olha só. Olá, seguidor! Durante estes 4 dias de Expo Petrópolis, o 26º Batalhão de Polícia Militar estará intensificando o patrulhamento na região do Parque de Exposições de Itaipava. Com isso, garantindo mais segurança para os comerciantes, turistas e moradores. E todo esse esquema de segurança conta com a integração entre a Polícia Militar e os demais órgãos do município, a CPTrans, a Guarda Civil e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Com o aumento do efetivo, o patrulhamento reforçado em uma ação integrada, é possível garantir tranquilidade e segurança a todos que passarão por Itaipava neste feriado. Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. E precisa mesmo. E hoje também é dia de solidariedade. A PPO promove mais uma edição do Pix Day, iniciativa que neste mês celebra 3 anos da realização contínua desse projeto. Desde 2022, a campanha mensal mobiliza a população que faz doações de qualquer valor a partir de R$1, destinadas a suprir necessidades emergenciais das famílias assistidas pela entidade. Neste mês de maio, a arrecadação será voltada exclusivamente para a compra de alimentos essenciais: arroz, feijão, pó de café, biscoito e margarina. Os produtos vão compor a alimentação dos pacientes acolhidos na casa de apoio e as cestas de alimentos que serão entregues a pacientes em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a segurança alimentar de quem enfrenta os desafios do tratamento oncológico. A atuação da PPO, que soma mais de 3 décadas de história, vai muito além do acolhimento. Através do setor de serviço social, a entidade identifica as carências específicas de cada paciente, garantindo que o auxílio prestado seja efetivo e sensível às particularidades de cada história. Para colaborar com o Pix Day, basta realizar uma transferência via Pix para a chave appo@appo.org.br, indicando Pix Day na descrição. A instituição reforça que qualquer valor é bem-vindo e pode fazer grande diferença na vida dos pacientes. Mais informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico podem ser obtidas na sede, localizada na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis, ou por meio do telefone fixo 24 2242 0956, do WhatsApp 24 99 274 1377, do site www.appo.org.br, do e-mail appo@appo.org.br, ou ainda das mídias sociais, Facebook @appo.org e Instagram Associação Petropolitana. Começamos mais uma previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E a probabilidade é de queda nas temperaturas para este feriado, dia 1º de maio. Olha só, vamos começar falando de Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de ligeira queda na temperatura, variando entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. A previsão é de sol entre nuvens, mas não há probabilidade de chuva para a região. Em Teresópolis vai estar um pouco mais frio do que em Nova Friburgo, com os termômetros variando aí entre mínima de 14 e máxima de 21 graus Celsius. O dia será de nevoeiro ao amanhecer, muitas nuvens no céu e períodos nublado.
Já em Petrópolis, a previsão para este feriado é de sol com aumento das nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus Celsius. Diferente de Petrópolis, em Paraíba do Sul não chove. O dia será de sol entre nuvens e temperatura estável, que deve variar aí entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de muitas nuvens, períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. Esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o feriado e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E a Caminhada Azul, promovida pelo Grupo Amigos de Autistas de Petrópolis, o GAAP, foi realizada no último domingo em Petrópolis. E a caminhada reuniu mais de 1.000 pessoas nas ruas do centro histórico da cidade imperial e promoveu um momento de conscientização para a população petropolitana. No último domingo, dia 27 de abril, foi realizada a Caminhada Azul do Grupo dos Amigos do Autista de Petrópolis, o GAAP. Foi uma caminhada muito bonita, reunimos muitas pessoas, todo mundo com o mesmo propósito. Nós tivemos alguns apoiadores esse ano, então nossa caminhada foi em parceria com a PAI, com a Pestalozzi, com a Incluir Petrópolis, com a OAB. Então, ver esse trabalho em rede, né, todo mundo ali com o mesmo propósito de promovendo a inclusão, com a camisa azul na rua, foi muito bonito, foi muito bacana. De acordo com Poliana, a Prefeitura de Petrópolis, um dos principais apoiadores do evento, cedeu 1.200 camisas para a corrida e pelo menos 1.100 foram dadas a participantes no dia do evento. Então, assim, com certeza a caminhada passou de 1.000 pessoas e, assim, as ruas de Petrópolis ficaram azuis, ficaram lindas. A edição deste ano teve uma mudança no trajeto, partindo da Praça Dom Pedro e seguindo até o Palácio de Cristal pelas ruas do Centro Histórico. De acordo com Poliana, esse provavelmente foi um dos motivos para o sucesso que a caminhada obteve neste ano. Eu acho que foi um ponto super alto, porque as pessoas no prédio podiam participar. A gente teve até umas senhoras que ligaram para o GAAP falando assim, poxa, da próxima vez bota uma placa maior, porque a gente estava lá no alto do prédio e queria ler. Então, assim, a gente já anotou as dicas delas para melhorar para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esse ponto foi fundamental. A Caminhada Azul do GAAP já se tornou um evento tradicional na cidade e tem como objetivo conscientizar a população sobre este tema tão importante. A caminhada normalmente acontece no primeiro fim de semana depois do dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A edição de 2025 estava marcada para ser realizada no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, foi remarcada e aconteceu no dia 27. E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta com Jorge Gotzenauer também. Nós estamos aqui, esperamos você ao vivo às 7h30 com muita notícia. Tchau, um ótimo feriado. TVC, a TV do Correio da Manhã.